Eu e você, meros mortais, acreditamos que a inteligência artificial foi algo feito para nos ajudar a nossa produtividade, né? Aumentar a produtividade dos países, das empresas, melhorar eh, setores de negócios e etc. Ajudar no governo, enfim. E realmente, só que existe um lado oculto do porquê que a inteligência artificial foi inventada e você não vai fazer ideia. Você acha que inteligência artificial nível GPT foi inventada esses dias, esses últimos anos? Você está muito enganado. Existe um livro chamado O Cérebro do Pentágono ou Pentagon's Brain, que é esse livro aqui, escrito pela Annie Jacobsen, que ela diz e explica que as tecnologias que nós temos acesso hoje foram na verdade criadas e as elites mundiais já têm acesso a elas desde 30, de 20, de 25 anos atrás. Ou seja, a gente só tem acesso ao resto da tecnologia. Só para você ter uma noção, neste livro aqui, essa Annie Jacobsen, eu recomendo que você leia esse livro, tá? Pentagon's Brain, ou Cérebro do Pentágono, ok? E ela prova que o GPS ele foi inventado mais ou menos na década de 60, só foi de 70, se eu não me engano. Só foi liberado a público só aqui no Brasil, um exemplo, nos anos 2000, ou seja, mais de 30 anos depois. E para os Estados Unidos, para os civis também. Outra tecnologia que nós usamos muito, que na verdade foi usada para a área bélica, a área militar anteriormente, e que a gente só teve acesso 20 a 30 anos depois. É a internet, que lá no início era DARPANET, e era a internet para ser um meio de comunicação entre os militares. Só para você ter uma noção, as pessoas tiveram acesso à internet, como eu vou te mostrar aqui, ó, no Brasil somente no final da década de 80, ou seja, mais ou menos ali na década de 90, tá? Que foi quando foi inventado o www, ou seja, que começaram a surgir domínios públicos assim, normal, né, que você acessa com uma maior facilidade. Mas na verdade, a internet foi inventada na Guerra Fria, ou seja, muitos anos antes. E você não vai acreditar. Eu perguntei ao DeepSeek o seguinte, você vai ver agora. DeepSeek, todas as tecnologias que temos são nos dadas em tempo real quando lançam, ou a indústria bélica tem acesso muito antes? Por exemplo, o GPS e a intranet foram usadas bem antes no meio militar, antes de ser aberto ao público, certo? E o DeepSeek me respondeu isso. Lembrando, pessoal, esse DeepSeek aqui é o seguinte, ele é desbloqueado. Eu tirei todos os filtros e tudo que a empresa, né, dele limitou ele de falar, de expressar por conta de diretrizes, por conta de regras. Eu tirei. Ele está desbloqueado para falar o que ele bem entender, tá? E se você quiser ter acesso e saber como que você pode desbloquear o seu DeepSeek para ele liberar todo tipo de informação que você quiser, sem filtros, sem bloqueios de nada, você vai clicar aqui embaixo no link da descrição, que é o link do meu grupo VIP, e também vai me seguir no Instagram, que eu posto lá essas coisas direto, beleza? Inclusive, já deixa seu like aí e se inscreve no canal. Continuando aqui. Sua observação está correta. Nem todas as tecnologias são liberadas ao público em tempo real, e muitas são desenvolvidas, testadas e utilizadas primeiro em contextos militares ou governamentais antes de tornarem acessível à sociedade civil. 1. Tecnologias militares primeiro. Muitas invenções nascem em laboratórios militares por meio de financiamento bélico com o objetivo de segurança nacional. Por exemplo, o GPS, criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos de 1970 para navegação militar. Você acha que os Estados Unidos vai perder a oportunidade de espionar a gente? Para onde a gente vai, o que a gente faz através do GPS? A internet, a mesma coisa? Deixa eu te perguntar. As redes sociais fiscalizam, sabem o nosso padrão de consumo, o que a gente gosta de receber na hora que a gente gosta, sabe disparar dopamina na gente, sabe o nosso padrão de comportamento tanto na vida real quanto na internet? Lógico que sabe, isso daí nada mais é do que inteligência artificial, nada mais é do que espionagem. Você acha que a inteligência artificial surgiu agora, mas na verdade ela já está aí, inclusive na palma da sua mão, no celular, há muito tempo. O algoritmo do YouTube, do TikTok, do Instagram, já usam inteligência artificial para mapear o seu padrão de comportamento e te recomendar exatamente aquilo que você quer.
Outra coisa, e aqui vai vir uma parada que eu vou te falar no final desse vídeo, uma entrevista que o Elon Musk fez no West Point há uma semana atrás, que ele disse o seguinte, que a verdade não existirão mais seres humanos nas linhas de frente de conflitos bélicos. Por exemplo, muitos drones estão sendo usados lá no conflito entre Rússia e Ucrânia. Faz tempo já isso daí. Ou seja, realmente, os seres humanos estão sendo substituídos por máquinas, por inteligência artificial. Você não sabe o quanto que isso é perigoso até você ficar até o final desse vídeo. Outra coisa é comunicação por satélite. Sistema Milstar, né? E aqui ele diz, ó, algo importante que eu vou ligar com o governo Trump, com o Elon Musk e tal, já já, só você ficar até o final desse vídeo. Em áreas como computação quântica e IA generativa, ou biotecnologia, bionanotecnologia, nanotecnologia, o setor privado avança muitas vezes mais rápido que o militar devido a investimento massivo de empresas como Google, Microsoft ou startups, necessidade de escalabilidade, chips para gamers adaptados para supercomputadores militares, por exemplo. E já já eu vou te falar como que isso daqui é linkado e como que a inteligência artificial vai dominar o mercado por esse motivo aqui, ó. Por o setor privado estar no governo dos Estados Unidos, a área tecnológica inteira está no governo dos Estados Unidos junto com o Trump. Não sei se você viu, e já deixa eu começar a dar uma explicadinha básica aqui. O J.D. Vance, ele é um representante do Vale do Silício. O Vale do Silício é o maior ecossistema de tecnologia. Foi de onde veio todas as redes sociais que a gente usa, basicamente, tá? Elas estão lá. E o que acontece? O J.D. Vance, através do Peter Thiel, o Peter Thiel é dono da Palantir Technology, que, se eu não me engano, 30% do financiamento foi financiado pela CIA, essa empresa dele. Para quê? Espionar as pessoas através tanto das redes sociais, que ele patrocina também, né? O Peter Thiel é um dos maiores bilionários, assim, do ramo da tecnologia. E o J.D. Vance é pupilo do Peter Thiel, que representa o Vale do Silício, que representa o monopólio da inteligência artificial, pelo menos nos Estados Unidos. Ou seja, por que um monte de bilionário esse ano apoiou o Trump? É só porque o governo Biden foi ruim? Não. É porque tem um contrato ali. O J.D. Vance, o Peter Thiel, o Elon Musk são todos do ramo da tecnologia. E eles estão entrando para criar algo que o próprio Elon Musk postou no Twitter um dia depois da posse do Trump, se eu não me engano, com o filho dele nos ombros, de braços abertos, ele postou essa foto, né, no perfil dele do X, escrito uma coisa que também está escrito na nota de $1, que é Novus Order Seclorum, Nova Ordem Mundial. É exatamente isso que eles estão aplicando na prática com esse tanto de tecnologia. A gente vai viver o regime chinês, só que a nível mundial. E a China é um test drive de como que funcionaria. Afinal, eles conseguem aplicar em cima de bilhões de uma população que tem na China, né, de bilhões de pessoas. Ou seja, o controle funciona. E vai funcionar a nível mundial também com 8 bilhões de pessoas. Já tá tudo esquematizado e eles estão aplicando isso na prática. Então, só parei para dar essa explicação aqui, né? Conclusão: a indústria bélica e governos frequentemente controlam o fluxo de tecnologias críticas, liberando para o público apenas quando já não oferecem vantagem estratégica exclusiva, são economicamente viáveis para a escala comercial e se há pressão social ou interesse econômico. Ou seja, essas tecnologias elas foram inicialmente inventadas para controle, para o meio bélico, para eles controlarem a si próprios, saberem o que está acontecendo. O GPS para navegação militar, a DARPANET para comunicação entre os militares, depois foi expandido para o público, só que já foram expandidas com todas as modificações para te causar dopamina, para a gente nunca mais viver sem internet e nós estamos saindo de uma revolução para outra. Também nessa nova ordem mundial, novos ordens seclorum, que é a seguinte: a gente vai sair da IoT, que é a Internet of Things,
que é a internet das coisas, para a IoB, Internet of Body, a internet dos corpos, com o Neuralink, por exemplo. É basicamente a fusão dos seres humanos com a máquina. Você já viu isso em algum filme, tipo Matrix da vida? E se eu te falar que eles contam isso nos filmes e que todas essas tecnologias que a gente acha que é fictício, elas já existem. Os militares, esse meio bélico, já tem acesso e só vai ser liberado pra gente daqui a 30 anos. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Qual que é o jogo da elite mundial? Sabendo disso, o que que acontece? Eu fiz uma outra pergunta aqui ao DeepSeek, que é o seguinte: é, quando surgiu a inteligência artificial de fato, então, e qual é a real intenção bélica dela? Aqui que a parada começa a ficar sinistra. Esse daqui é o real motivo do porquê que a inteligência artificial foi desenvolvida, foi criada. Presta atenção. Quando a IA surgiu de fato, só para você ter uma noção, existe IA desde 1950, tá? Vamos começar por aí. 1956, conferência de Dartmouth, sei lá se é assim que se fala. E, enfim, se você quiser dar uma lidinha aí para aprender direito, né, ó, em 2020 surgiu a IA generativa, que no caso foi o que foi liberado para nós, né, um chat GPT da vida. Obviamente eles não vão dizer que o chat GPT já existia antes. Não preciso nem falar nada, né? A intenção bélica da IA por trás das cortinas. A IA sempre teve vínculos estreitos com aplicações militares financiadas pelo governo para vantagem estratégica. Exemplos históricos e atuais: a DARPANET, que foi de onde surgiu a internet; a ARPANET, precursor da internet; o Kalo, não sei se é assim que se fala, assistente de IA que evoluiu para a Siri da Apple. Ó, desde quando que existe um assistente de IA? Desde 2003. Isso aberto ao público, né? Que foi o que depois virou a Apple. Imagina o tanto de tecnologia secreta. Só para você entender o nível de tecnologia secreta que a gente tem hoje, existe propulsão eletromagnética. Não precisa de foguete para fazer um avião de toneladas flutuar. Não, é possível fazer isso sem ter nenhuma energia, só usando a energia natural do mundo, tá? Propulsão eletromagnética. E na Guerra Fria também foi usado, né? Aplicações bélicas atuais, e aqui vai entrar aquela entrevista do Elon Musk que eu falei, drones autônomos. E aqui tem uma outra coisa que se junta, é sistema de decisão autônomo. Projeto Maven IA para analisar imagens de drones e identificar alvos. Lembra que eu te falei que a gente vai viver o regime chinês? Você sabe que na China existe um alto nível, a inteligência artificial lá já é ultra evoluída, né? E cada pessoa que passa na rua assim é feita uma leitura dos olhos, né? Da íris, que eu vou linkar isso daí com uma outra coisa do Sam Altman, já já. Existe essa inteligência artificial que, através do seu rosto, ela consegue ver o seu nível de score social passando na rua. Então, um exemplo: se você tem um score social baixo na China, você não vai conseguir comprar alguns certos tipos de alimento, alguns certos tipos de coisa. Se você tem um score baixo na China, você, por exemplo, não consegue comprar passagem, né? Isso daí são passagem de avião para você viajar. Ou seja, você não consegue sair do lugar. Se você tiver um score social baixo, você às vezes não recebe um benefício do governo. Se tiver benefício do governo na China, não sei. Se você tiver um score social baixo, eles conseguem cortar a sua conta para receber dinheiro ou botar um prazo de validade no seu dinheiro. Tudo isso vai ser aplicado a nível mundial. E não sou eu que estou falando. Existem entrevistas do J.D. Vance, existem entrevistas do Peter Thiel, existem entrevistas do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, no caso, né? Existem entrevistas do próprio Elon Musk falando que os nossos empregos vão deixar de existir no futuro. E por conta disso, esse é o motivo do porquê teria uma renda básica universal. Porque como a gente vai ter um alto nível de produtividade, essas máquinas vão literalmente tirar nossos empregos. E por conta disso, a gente não vai ter emprego, eles vão oferecer um dinheirinho, uma mesadinha ali para a gente viver. É daí que vem o lema, né? Que é o primeiro tópico, se eu não me engano, do Fórum Econômico Mundial relacionado à Agenda 2030, que é: você não terá nada, mas será feliz.
Tudo que você quiser vai ser alugado e chegará na sua casa por um drone. Drones autônomos, como disse o DeepSeek e como o próprio Elon Musk disse. Continuando, o Elon Musk ele fez uma entrevista no West Point, tá? Que é um canal militar lá dos Estados Unidos. Ó, deixa eu te mostrar aqui, né, pra você não falar que eu tô mentindo. Você vai digitar o seguinte ali no na pesquisa, West Point. Essa entrevista aqui, ó. West Point, the USA Military Academy. É uma entrevista que o Elon Musk deu e que ele disse o seguinte: o maior medo dele é drones autônomos, porque palavras dele, tá? As pessoas não vão mais, os militares não vão mais existir, militares basicamente para ficar na linha de frente dos conflitos bélicos, das guerras. Vai ser, no lugar de seres humanos, drones. O problema é que o medo dele é que os drones ele têm alta precisão. Ele vai ter um sistema de decisão autônoma, como o próprio DeepSeek disse, que é o seguinte: é, armas hipersônicas controladas por IA para manobrar e evitar defesas. Sistemas que sugerem estratégias em tempo real. Além disso, IA para analisar imagens de drones e identificar alvos. Drone kamikaze. Usam IA para reconhecimento visual e ataques sem intervenção humana. E o medo do Elon Musk é exatamente esse. Ele disse que se aparecer um humano e o drone estiver equipado com uma inteligência artificial preparada para destruir, para excluir, para tirar humanos da reta, um drone, uma inteligência artificial não tem sentimento. Ela vai fazer isso e pronto, e acabou. Isso pode gerar uma destruição em massa, como o próprio Elon Musk disse várias outras vezes, não relacionado a drones, mas relacionado à inteligência artificial. Ele disse em uma outra entrevista que a inteligência artificial é o equivalente a evocar um demônio na Terra. Mas não é só isso, pode ficar tranquilo, tem mais coisa que eu quero te falar. Outra coisa aqui, ó, a ética do Killer Robots, a IA autônoma letal, que é chamada de Laos lá nos Estados Unidos, né? Não sei se é assim a pronúncia, mas é o ápice da intenção bélica. Máquinas capazes de selecionar e eliminar alvos sem supervisão humana. Proibição proposta pela ONU, mas países como Estados Unidos, Rússia e China resistem. Risco existencial, perda de controle humano sobre decisões de vida ou morte. Vocês pegaram o que está acontecendo? Se vocês assistirem essa entrevista do Elon Musk no West Point, você vai ficar chocado. Porque ele diz que o medo dele é exatamente esse. Fora isso, você tem que saber o seguinte, o Elon Musk ele tem um projeto chamado Projeto Optimus, que é um projeto que basicamente ele quer colocar 10 bilhões de robôs no mundo até 2040. Qual que é a intenção dele? Não sei também. Mas ele já disse com a boca dele que a gente vai perder os nossos empregos. E por isso vai existir uma renda básica universal. Ah, Felipe, isso daí é teoria da conspiração. Isso daí já existe na China e isso daqui está acontecendo no Brasil hoje, inclusive aqui em São Paulo, onde eu moro. Fora isso, tá acontecendo em vários lugares do mundo, tá? Literalmente. Não sei se você viu, o Trump, ele criou um projeto chamado Projeto Stargate, né? Esse projeto, ele é um projeto que dá, escuta o que eu tô te falando, que dá meio trilhão de dólares na mão do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele também é CEO da empresa WorldCoin, que é a moeda mundial, né? Não sei se vocês viram esses dias, o Trump disse que ele não vai permitir que o Fed, que é o Federal Reserve lá nos Estados Unidos, né, o Banco Central dos bancos centrais, ele disse que não vai permitir que o Fed crie uma moeda única dos Estados Unidos, que seria o dólar digital, né, o equivalente ao Drex aqui no Brasil, ia ser o deles. Mas o Trump disse que não, porque ele é liberal. Ele não quer manter o controle em uma pessoa só, em um estado, em um governo só. Aí o que ele está fazendo? Ele investiu meio trilhão, 500 bilhões de dólares na mão do Sam Altman, CEO da OpenAI e também é CEO da WorldCoin, que é uma stablecoin, né?
como se fosse um USDT, o USDC ali, que é tão rastreável quanto um Fedcoin, ou como um Drex da vida, é tão. Enfim, dá para fazer as mesmas coisas, congelar seu dinheiro, colocar uma data de validade para o dinheiro, é uma moeda digital, é númerozinho na tela. Mas para você receber essa WorldCoin, que já está acontecendo hoje, inclusive aqui em São Paulo, na Paulista, você precisa fazer o seguinte, você precisa permitir com que ele escaneie a íris dos seus olhos. Aí você fala, ah, Felipe, mais de boa, né? Tipo assim, vai escanear a íris, você vai receber um pagamento de 200, de 300 reais por mês se você continuar indo lá, né? Deixando eles escanearem a sua íris e tá tudo certo. Eles ganham, eu ganho. Você tá vendendo sua íris por conta de 300 reais por mês. O que você não sabe é que a sua íris, através da sua íris, é possível identificar possíveis doenças que você vai ter, possíveis doenças que você já tem e diversas outras coisas sobre o seu sistema biológico, tá? De doenças e tal. Agora você imagina, a esse setor não é só setor tecnológico, é setor bélico, você tem que lembrar disso. De espionagem, você tem que lembrar disso. As redes sociais nos espionam ou não? Espionam, né? Tá claro, você aceita ser espionado, eu também aceito. Agora imagina, tudo isso interligado. A inteligência artificial, esse medo do Elon Musk de drones, né? Disso acontecer, uma perda de controle sobre decisões de vida ou morte. Moeda única mundial, a WorldCoin. Escaneamento de íris, que é para identificar aonde você está, se você é você mesmo. Inteligência artificial em quesito de rastrear aonde você está, quanto que é o seu nível de score social. Felipe, isso daí não vai acontecer a nível mundial, né? Vai. Não sou eu que estou dizendo. Tá no Fórum Econômico Mundial. Você tem que ver a Agenda 2030, quais que são as propostas que eles incentivam. Eles mudaram, tiram página do ar direto, então vai ficar até meio difícil, mas se você quiser entender um pouquinho mais, vai ter um link aqui em cima que vai te falar um pouquinho mais sobre isso. Então, todas essas coisas interligadas vai gerar um regime chinês só que a nível mundial, tá? Isso daí é aberto ao público, eu não estou inventando. O Elon Musk quer colocar 10 bilhões de robôs humanoides no mundo até 2040 com o projeto Optimus. O Trump deu 500 bilhões ao Sam Altman para ele desenvolver toda essa rede de inteligência artificial que, além de ser uma inteligência artificial altamente potente para competir com os Estados Unidos, além disso, ele também vai investir também nos outros projetos deles, que é o de escaneamento de íris na WorldCoin, e tudo isso junto vai gerar uma loucura no mundo. Então você está prestes a viver a maior mudança que aconteceu nos últimos anos, tanto tecnológica quanto do seu estilo de vida. Só que fica tranquilo, vai ser de pouquinho em pouquinho, a gente não vai nem perceber. Só que na hora que tiver tudo aplicado, a gente não vai ser livre mais. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: a sua janela está se fechando. Você precisa aprender a ganhar dinheiro no agora, para ter condições de manter a sua liberdade mesmo depois que isso aconteça. Por quê? Você tem que ter moedas descentralizadas, que não permita com que o governo controle aquilo que você está fazendo. Eles podem até controlar o seu governo social, tipo, mandando te cancelarem na internet, por exemplo, como acontece hoje, ou até mesmo impedindo que você viaje, se você não concordar com algo do governo, não concordar com algo que o governo está falando, assim como acontecia assim como é ficcionado, né, no livro 1984 do George Orwell. Mas você tem a opção de pelo menos se manter livre, manter a sua família livre financeiramente e poder comprar aquilo que você quiser na hora que você quiser, sendo seu e não alugado, como eles propõem que vão ser feito. Como que você faz isso? Você tem que levantar dinheiro hoje, o mais rápido possível, até 2030 mais ou menos ali, porque a janela está se fechando. Eu vou deixar aqui embaixo o link de uma aula grátis que vai te mostrar todo o passo a passo que eu uso, que eu faço, como é que funciona o modelo de negócio que eu trabalho, que já me gerou mais de 220 mil e que obviamente é um trabalho, não é dinheiro fácil, né? Anota essa frase aí, ó. Crescimento e conforto não coexistem, certo?
Então você vai clicar no link dessa aula grátis, vai entender como é que funciona. Se você quiser saber mais, a minha equipe vai te responder no WhatsApp. Me segue no Instagram. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like e é nóis.